Viagem ao Centro da Terra. Júlio Verne, capítulo 34. Quarta-feira, 19 de agosto. Felizmente, o vento sopra com força e nos permite fugir rapidamente do local da batalha. Hans mantém seu posto no leme. Meu tio, arrancado de suas reflexões absorventes pelos incidentes da luta, retorna à sua contemplação impaciente do mar. A viagem retoma sua uniformidade monótona, que eu não gostaria que fosse interrompida por uma repetição dos perigos de ontem. Quinta-feira, 20 de agosto. Vento norte-nordeste instável. Temperatura alta. Navegamos a uma velocidade de 3,5 léguas por hora. Por volta do meio-dia, um ruído, muito distante, pode ser ouvido. Registro o fato, embora não possa explicá-lo. É um rugido contínuo. À distância, diz o professor, há uma rocha ou ilhota contra a qual o mar quebra. Hans sobe no mastro, mas não avista nenhum escolho. O oceano está uniforme até a linha do horizonte. 3 horas se passam. O rugido parece vir de uma cachoeira distante. Aponto isso para o meu tio, que balança a cabeça. Mas estou convencido de que não me enganei. Estaríamos acelerando em direção a uma cachoeira que nos lançará em um abismo? Esse método de descida poderia agradar ao professor, uma vez que é quase vertical, mas quanto a mim, de qualquer modo, deve haver algum fenômeno barulhento a algumas léguas na direção do vento, pois agora os rugidos são ouvidos com grande intensidade. Eles vêm do céu ou do oceano? Olho para os vapores suspensos na atmosfera e tento sondar sua profundidade. O céu está calmo. As nuvens, tendo flutuado para o topo da abóbada, parecem imóveis e desaparecem sob a irradiação intensa da luz. A causa desse fenômeno deve, portanto, estar em outro lugar. Então, examino o horizonte claro, sem nenhum traço de névoa. Sua aparência não mudou. Porém, se esse barulho provém de uma cachoeira, se todo esse oceano se precipita numa bacia inferior e se esses rugidos são produzidos por uma massa de água que cai, a corrente deverá acelerar e sua velocidade crescente me dará a medida do perigo que nos ameaça. Consulta a corrente. Nada. O cantil, vazio, que jogo no mar, flutua na direção do vento. Por volta das 4 horas, Hans se levanta. Agarra o mastro e sobe até o topo. De lá, seu olhar varre o círculo descrito pelo oceano em frente à jangada e se detém em um ponto. Seu rosto não expressa surpresa, mas seu olhar permanece fixo. Ele viu alguma coisa, diz meu tio. Eu acredito que sim. Hans desce e, estendendo o braço em direção ao sul, diz: Der Renner! Ali? Pergunta meu tio. Então, agarrando sua luneta, ele olha atentamente por 1 minuto, o que me parece um século. Sim, sim! Ele exclama. O que o senhor está vendo? Um imenso jorro que se eleva acima das ondas. Outro animal marinho? Talvez. Então vamos seguir para o oeste, pois conhecemos o perigo de encontrar monstros pré-históricos. Vamos prosseguir, responde meu tio. Eu me viro para Hans. Ele mantém o leme com rigor inflexível. No entanto, se da nossa distância atual do animal, que é de pelo menos 12 léguas,
Podemos ver a coluna de água provocada por suas nadadeiras. Ele deve ser de um tamanho sobrenatural. Fugir nada mais seria do que cumprir as leis da mais elementar prudência. Mas não viemos até aqui para ser prudentes. Então, seguimos em frente. Quanto mais nos aproximamos, mais alta fica a coluna de água. Que monstro podia se encher com tamanha quantidade de água e jorrar tão continuamente? Às 8 da noite, estamos a menos de 2 léguas de distância. Seu corpo preto, enorme e montanhoso, repousa sobre o mar como uma ilha. Seria imaginação? Seria pavor? Seu comprimento parece exceder 1000 toesas. O que poderia ser esse cetáceo que nem Cuvier, nem Blumenbach anteciparam? Ele está imóvel, como se estivesse dormindo. O mar parece incapaz de erguê-lo e as ondas quebram em seus flancos. O jorro de água, impulsionado a uma altura de 500 pés, cai novamente, tal como chuva, com um barulho ensurdecedor. E aqui estamos nós, acelerando feito loucos em direção a essa massa poderosa que 100 baleias não alimentariam nem por um dia. O terror me oprime. Eu não quero ir mais longe. Vou cortar a adriça da vela, se necessário. Estou em motim aberto contra o professor que não responde. De repente, Hans se levanta e aponta para a figura ameaçadora. Home! Ele diz. Uma ilha! Exclama meu tio. Uma ilha? Digo por minha vez, dando de ombros. É óbvio! Responde o professor, rindo alto. Mas e quanto à coluna de água? Geyser! Explica Hans. Ah, sem dúvida! Um geyser, responde meu tio. Um geyser como aquele da Islândia. Recuso-me a princípio a admitir que estava grosseiramente enganado. Confundir uma ilha com um monstro marinho. Mas as evidências me contrariam e, finalmente, tenho que reconhecer que estava errado. Não passa de um fenômeno natural. À medida que nos aproximamos, as dimensões da coluna de água se tornam magníficas. A ilhota se parece enganosamente com um enorme cetáceo, cuja cabeça repousa sobre as ondas a uma altura de 10 toesas. O geyser, termo que os islandeses pronunciam geyser e que significa fúria, ergue-se majestosamente a toda sua altura. Explosões abafadas ocorrem de tempos em tempos e o enorme jato, tomado pela cólera, sacode sua nuvem de vapores, lançando-se até a primeira camada de nuvens. Só a ele. Nem fumarolas, nem fontes termais o cercam, e todo o poder vulcânico acumula-se nele. Os raios de luz elétrica se mesclam a esse jorro deslumbrante e cada gota refrata todas as cores do prisma. Vamos atracar! Diz o professor. Mas devemos evitar cuidadosamente essa tromba d'água que afundaria nossa jangada em um instante. Hans, manobrando com habilidade, nos conduz para o outro extremo da ilhota. Eu pulo na pedra. Meu tio me segue com agilidade, enquanto o caçador permanece em seu posto, como um homem acima desses arrebatamentos. Caminhamos sobre um granito misturado a tufos siliciosos. O chão treme sob nossos pés, como as laterais de uma caldeira a vapor superaquecida. Está queimando. Vemos uma pequena bacia no centro, da qual o geyser brota. Mergulho um termômetro na água fervente e ele indica um calor
de 163 graus. A água, portanto, sai de um centro ardente. Isso contradiz singularmente as teorias do professor Lidenbrock. Não posso evitar um comentário. Bem, ele responde, o que isso prova contra a minha doutrina? Nada, digo secamente, percebendo que estou diante de uma obstinação inflexível. Não obstante, sou forçado a admitir que até agora desfrutamos circunstâncias extraordinariamente favoráveis e que, por algum motivo que me escapa, nossa jornada se realiza sob condições especiais de temperatura. Mas me parece óbvio que um dia chegaremos às áreas em que o calor central atinge seus limites mais altos e excede todas as gradações de nossos termômetros. Veremos. É o que diz o professor que, depois de batizar esta ilhota vulcânica em homenagem ao sobrinho, dá o sinal para embarcarmos. Continuo contemplando o geyser por alguns minutos. Percebo que seu jato é irregular. Às vezes, sua intensidade diminui e depois retorna com vigor renovado, o que atribuo às variações de pressão dos vapores acumulados em seu reservatório. Por fim, partimos, contornando as rochas pontudas do sul. Hans aproveitara a parada para consertar a jangada. Porém, antes de prosseguir, faço algumas observações para calcular a distância que percorremos e as anoto no meu diário. Atravessamos 270 léguas de oceano desde que saímos do porto Groben e estamos a 620 léguas da Islândia, sob a Inglaterra. Então, caro audioleitor, se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal ativando o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, com os próximos capítulos deste e de outros livros que estarei publicando. Um grande abraço e até a próxima!